Teremos um Vegapunk Mugiwara? Qual deles pode se tornar um novo Mugiwara? Nós também vamos comentar sobre a Akuma no Mi do Vegapunk e como ela funciona, e também sobre a energia que Neo Vegapunk conseguiu decifrar, que pode ser a energia fundamental do século perdido ou do reino antigo, e a gente vai comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1067 de One Piece. Será que nós vamos ter ali um Vegapunk velho ou nós vamos ter um novo Mugiwara, que é aquele Vegapunk velho todo cheio de tecnologias dentro do bando dos Chapéus de Palhas? Qual a energia do século antigo? Pode ser uma coisa impactante e totalmente diferente do que a gente imagina. E eu posso ter encontrado alguma coisa que pode ser a resposta ou pode se encaixar nessa questão ou nesse questionamento. Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse capítulo começa com a história de capa da Germa 66. Nós temos a continuação, onde o Jade encontra o Caesar Clown e ele se questiona quem é você para o Caesar. E esse quem é você é mais no sentido de quem é você perto de mim. É mais como se fosse uma ironia, como se o Jade não reconhecesse o Caesar como um cientista tão grande quanto ele. E por isso que eles estão meio que nessa discussão. A gente vai ver o que vai acontecer um pouco mais pra frente. O capítulo verdadeiramente começa com o Vegapunk explicando por que ele não tem mais o cabeção. A própria Bonnie fala que a cabeça dele era gigante, parecia um balão. E ele explica o que foi que aconteceu da maneira mais simples possível. Ah, minha cabeça estava grande demais, então eu fui lá e cortei. Simples assim, eu cortei, tirei, não quis mais porque já estava bem grande. E esse aqui foi um acerto do canal, porque eu falei sobre essa possibilidade. Eu falei primeiro sobre a possibilidade dele ter dividido seu cérebro entre os seus satélites, mas falei que acreditava na possibilidade que ele tinha retirado seu cérebro e tinha colocado em outro local, levando em conta que o Dragon falou que a cabeça dele parecia maior do que da última vez que eles tinham se encontrado. Então eu imaginei que isso poderia acontecer. Se você quiser ver o momento em que eu falei isso, vai estar no último review, no review anterior, que eu vou deixar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo aqui. E ele fala que cortou porque a altura da sua cabeça já estava na altura de um gigante. Isso aí não foi à toa. Pode ser porque ele pegou todo o conhecimento de Ohara quando ele foi para Elbaf. Ele pegou todo aquele conhecimento, a sua Akuma no Mi, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, possibilita que ele armazene toda essa informação. E ele acabou saindo como um gigante da Ilha do Gigante. Ele chegou como um ser humano normal e acabou saindo com a estatura de um gigante por ter a cabeça enorme. Então essa coisa de ter a estatura de um gigante não foi à toa. Muito provavelmente porque ele estudou pegou todo o conhecimento dos livros de Ohara. A partir daqui nos é revelado que o Vegapunk comeu uma Akuma no Mi e sobre o seu funcionamento. E muita gente não entendeu como funciona. Eu vou tentar explicar o meu ponto, ou o que eu acho, ou como é que eu acho que funciona esse poder de Akuma no Mi. O Vegapunk revela que comeu a Nomi Nomi no Mi, que é a Akuma no Mi do cérebro, ou seria a Akuma no Mi do cérebro. Só que o nome dessa Akuma no Mi está escrito em katakana. Isso se eu não estiver enganado, se meu japonês básico do básico não estiver errado. E aí eu fui procurar o significado dessa palavra e eu não encontrei com a escrita no hiragana. E também não encontrei no katakana a tradução dessa palavra ou outros sinônimos dela que poderiam nos trazer outras respostas sobre o que essa Akuma no Mi pode fazer. Então eu não encontrei provavelmente porque estava em katakana. Mas como é que essa Akuma no Mi funciona? É ela que dá inteligência para o Vegapunk? A resposta é não. O Vegapunk já nasceu inteligente, já nasceu um gênio. E aí a gente pode contar que ele nasceu em uma ilha que está correlacionada com o povo da ilha ou o povo da lua, que tinha a tecnologia que trouxe de lá para a Terra. E aí a gente tem na história de capa do Enel um velhinho que consegue mexer nos autômatas na ilha do Vegapunk. E esses autômatas, eles vieram da Lua. Então, muito provavelmente o Vegapunk nasceu um gênio, ele cresceu na sua ilha com essa tecnologia do povo da Lua, e a sua Akuma no Mi
ela só funciona, assim como ele disse, como um armazenamento infinito. Ele consegue armazenar toda e qualquer informação que ele tem e não esquece. E ele sempre pode acessar essa informação, como se fosse basicamente ali uma nuvem do Google. O Google tem uma nuvem que a gente coloca os arquivos, e isso nada mais é que um prédio gigantesco cheio de computador que armazena isso aí. O cérebro do Vegapunk, depois que ele comeu essa Akuma no Mi, é basicamente isso. Ele armazena informação e não esquece. Mas aí nós temos um problema. Porque para ele ter esse armazenamento infinito, o seu cérebro ou a sua cabeça cresce. Cresce à medida que ele vai adquirindo novos conhecimentos. É assim que o seu poder funciona. Pode ser que essa Akuma no Mi eleve ainda mais a inteligência do Vegapunk? Pode ser. Mas ele já nasceu um gênio em um local propício para que ele evoluísse e para que ele se tornasse ainda mais gênio do que ele já tinha nascido. E aí ele comeu essa Akuma no Mi, que pode dar um plus para isso, mas ela funciona basicamente para guardar informação. E essa não é a primeira vez que a gente vê um Akuma no Mi mudando a aparência de um personagem. A gente pode contar que a Álvida era gordinha, comeu a sua Akuma no Mi e ficou magrinha, ficou lisinha. O próprio Luffy também seria um personagem que entra aqui, porque a sua Akuma no Mi modificou seu corpo, tornou ele um homem de borracha. E agora nós temos o Vegapunk. Quanto mais ele aprende, mais ele absorve, mais a sua cabeça cresce. Então esse é basicamente como eu acredito que funciona a Akuma no Mi do Vegapunk. Pode ter poderes a mais que o Oda ainda não nos revelou, mas vai revelar. No meio dessa conversa, o Luffy dá uma de gênio, até porque o seu comentário foi de um gênio. Se o Vegapunk tinha um cérebro gigante e ele tirou esse cérebro, não tem mais ele, então ele é burro. É basicamente assim que funciona e o Luffy tá certo. Teoricamente, estaria certo se o Vegapunk não tivesse conexão direta com o cérebro que ele arrancou. Mas, teoricamente, se uma pessoa é um sem cérebro, essa pessoa pode ser considerada uma pessoa burra. E o Luffy associou isso e já mandou na lata pro Vegapunk. E esse momento foi muito engraçado. Isso aí também se associa aos satélites do Vegapunk. Ele fala que cada um dos seus satélites é uma parte dele, e todos eles utilizam o mesmo cérebro, ou estão ligados ao mesmo cérebro, que é o cérebro original do Vegapunk. Cada um desempenha a sua função determinada, e no final do dia eles vão e compartilham todas as suas informações e descobertas com o cérebro original, que é o cérebro do Vegapunk. Ele falar no seu satélite se liga ao que ele vai dizer no final do capítulo. E aí a gente entra na discussão. Será que teremos um dos Vegapunks se tornando um Mugiwara? Porque no final do capítulo, o próprio Vegapunk, o corpo original, fala o seguinte. Ele fala: Luffy do Chapéu de Palha, você ter vindo aqui foi coisa do destino. Por favor, me tire dessa ilha. E aí a gente pode pensar que o velho doido vai entrar pro bando dos Chapéus de Palhas com aquele corpo. Seria legal, seria interessante, o Oda adoraria fazer isso, só que eu acho que não vai ser ele. Até porque no local em que ele tá é um local que não é pra ninguém chegar ali, até porque aquele robôzão gigante tá escondido. O próprio Vegapunk fala que a entrada pra ali é como se fosse uma cidade, uma barreira que ninguém sabe que existe alguma coisa atrás. Agora o Luffy chegou ali de alguma forma, mas que não era pra chegar, ou não é pra ninguém descobrir. Então aquele Vegapunk, ou o corpo original do Vegapunk, pode se esconder ali. Os outros Vegapunks, sei lá o que vai acontecer com eles. Mas existe a possibilidade de que um daqueles outros satélites dos 6 possam entrar para os Chapéus de Palhas. E eu coloquei 3 possibilidades aqui que eu gostaria muito de ver. Primeiro, o Shaka, que ainda não revelou a sua aparência, e quando o Oda não usou muito a aparência de um personagem, ele tende a tornar esse personagem bem estiloso, bem interessante. O último exemplo foi o King, então gostaria que o Shaka entrasse para o bando. Até porque ele é o bom, ele está ajudando os Mugiwaras, ou já passou diversas informações para os Mugiwaras. Tem a Atlas, que ela é uma gigante, a gente poderia considerar ela como uma raça diferente, mesmo que ela seja um ciborgue que vai entrar para o bando, e ela já teve a interação com o Luffy e com os outros Mugiwaras. E também um desejo particular meu, que a York entrasse para o bando, até porque ela tem as características principais do Luffy,
e se a Bonnie não entrar pro bando, ela se encaixaria ali como uma substituta. Ah, a Bonnie não entrou? Então entra a Yor. Mas isso é mais um desejo meu. E sem falar no Vegapunk velho. Como eu já falei, o Oda adoraria colocar um velho doido cientista fazendo loucuras pelo mundo de One Piece dentro do bando dos Chapéus de Palhas, que não tem nada de um bando normal. Nós temos um esqueleto, um ciborgue, uma rena, a gente tem todo tipo de pessoa de todo jeito, então por que não um velho ciborgue? Sendo que o Vegapunk já modificou todo o seu corpo, eu acredito que foi assim. Então existe a possibilidade do Vegapunk velho, acredito que não, mas existe. E dos outros 3 que eu citei. O Vegapunk se mostra um puta de um irresponsável. Um cientista que não tá nem aí, cria suas coisas e quando não sai da maneira como ele quer, ele só joga pra lá, não se importa com quem vai utilizar aquilo ali. A gente tem como exemplo o sabre de luz da Bonnie, que ela utilizou. Ele iria morrer por sua própria criação. E também com a Akuma no Mi do Momonosuke. Ele criou a Akuma no Mi, disse que ela era uma falha, mas aí não quis nem saber se alguém iria utilizar ela ou não. E ela só é uma falha por causa da cor. Vê só como o cara é doido. Mas o que ele tem de doido e irresponsável, ele tem de inteligente. E começa a nos contar características sobre aquele robô gigante antigo que os Mugiwaras tinham encontrado. A primeira das características que ele contou é que esse robô foi feito durante o século perdido, há 800, 900 anos atrás. E foi falado que ele se moveu há 200 anos atrás, 600 anos depois do fim da Grande Guerra ou do fim do Reino Antigo. Exatamente no momento onde estava acontecendo ali uma revolução, na verdade, e o fim da discriminação contra os tritões. E também foi falado que ele tem uma forma de energia que o Vegapunk, nem o Vegapunk, o maior cientista do mundo de One Piece, sabe qual é, ou descobriu qual é, que era uma energia abundante no século antigo ou no reino antigo, que viraria o mundo de cabeça para baixo. Isso aí nas palavras do Vegapunk Shaka. E aí eu tenho uma possibilidade, que pode ser, inicialmente pode ser uma possibilidade louca, do que é essa energia, de como essa energia pode funcionar, e eu vou passar ela para vocês. A primeira coisa que eu pensei foi, se fosse um tipo de energia que seria palpável, o Vegapunk, sendo um gênio, ele conseguiria encontrar. E aí a gente pode pensar em qualquer coisa: água, terra, magma, as nuvens do céu, a própria luz solar. A gente pode imaginar qualquer característica que seja palpável, o Vegapunk saberia e já teria descoberto se essa fosse a fonte de energia desse robô gigante. E aí eu cheguei nas palavras do Luffy. Vocês viram, ou vocês lembram que o Luffy falou a primeira vez que viu esse robô? Ah, ele deve ser movido à voz. Então levanta robô gigante, levanta Fronosuke, alguma coisa assim, ele falou. E essa pode ser a resposta para a energia que funciona nesse robô. E por isso que eu falei que seria algo louco. Esse robô, ele pode funcionar vindo do século perdido, do reino antigo, do momento onde o Nika reinou. Esse robô ele pode funcionar com a energia do clamor das pessoas. E essa é a ideia louca que eu tô jogando aqui para vocês. Porque pensa só comigo, o momento que ele se moveu foi um momento em que o clamor das pessoas ou dos tritões estava no ápice. Porque eles queriam ser reconhecidos como pessoas e não como peixes. Então esse clamor, ou clamor desse povo, é que pode ter feito esse robozão gigante se mover. Só que esse clamor não foi tamanho para que ele pudesse ter alguma ação. Até porque ele já poderia ter gastado a energia que ele absorveu por subir os 5.000 metros da headline. Então a gente pode imaginar que essas realmente seja a energia que funciona ou era abundante no reino antigo. E isso pode até fazer uma alusão a uma fogueira de festa, algo ou temática que o Oda já trabalhou lá em Skypiea, ou tem trabalhado com Nika e com todas as características relacionadas ao Deus do Sol.
E aí a gente tem o povo representando quem canta em volta da fogueira de uma festa. E aí eu vou colocar a imagem aí para vocês. E esse clamor ou essa festa, ela está em volta de um fogo. E esse fogo seria a energia que move as pessoas. E no caso, seria a energia que move esse robô. Então eu vejo que essa aí pode ser uma alusão, ou uma festa, no caso, pode ser uma alusão a essa energia que o Oda pode utilizar ou que era abundante no reino antigo. O que vocês acham dessa possibilidade? Uma loucura que eu pensei, estou jogando aqui para vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acham que é. Concordo ou discordo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. No final desse capítulo nós temos aqui algumas coisas. O Vegapunk diz que tem que entregar alguma coisa para Bonnie, muito provavelmente as memórias do Kuma. O Luffy ou Lute aparece, o Rob Lute aparece para tomar surra pro Luffy se ele tentar arrumar alguma confusão. Só que a gente vê a Nami e o Sop com medo, mas essa é a reação normal deles. A reação que eu realmente gostei foi do Frank, da Robin e do Sanji. Eles sabendo ou se pondo ali como seguros para uma batalha se precisar. Então eles não estão com medo, eles estão seguros que podem lutar. E no final do capítulo nós temos o Kuma se movendo para algum lugar. Eu acredito que seja resquícios da sua última programação, que é o quê? Proteger o navio dos Chapéus de Palhas. A gente tem que no começo desse arco, a Lilith estava com problemas com aquele tubarão que tinha os seus instintos sobressaindo-se sobre a sua programação. E eu acredito que é basicamente o que está acontecendo aqui. A última programação do Vegapunk, que era proteger o navio dos Chapéus de Palhas, é algo que veio pelos seus sentimentos. E isso sobrepujou a programação dele se tornar um robô, e por isso que ele está se movendo agora, vendo que os Mugiwaras estão em perigo. Ou então pode ser alguma coisa relacionada às suas memórias que estão na ilha do Vegapunk. E aí ele meio que está reagindo a essas memórias e por isso ele está correndo em direção à ilha. Esses aqui foram todos os meus pontos, meus questionamentos sobre esse capítulo. Quero saber o que você acha, comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!